Abre seu telefone aí, procura um livro no Velho Testamento que se chama Jonas. O livro que, se você foi criança em igreja, você conhece por causa das historinhas do peixe, né? Você já viu encenação, viu teatro, viu qualquer coisa sobre Jonas. Se você é novo na caminhada cristã, Jonas é um dos livros do Velho Testamento que nós chamamos de profetas menores. É um livro bem pequeno, que você hoje vai acompanhar comigo a leitura do capítulo 2, do versículo de 1 a 10. O texto diz assim: lá de dentro do peixe, prestem bem atenção no que o texto está dizendo, lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor, então, deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Irmãos, na semana passada, eu falei, se você não estava aqui e quiser ouvir a mensagem, eu acho que vai te ajudar a entender essa. Eu falei sobre a nossa vida como uma semeadura. Como que o viver é uma semeadura. Ela é uma semeadura no que fazemos, no que falamos, no que não fazemos, no que não falamos, no nosso procedimento, nas nossas relações, nas nossas amizades. A vida é uma semeadura. Então, muitas pessoas imaginam que semear, por causa da análise que eu fiz da parábola, realmente é pregar o evangelho. Isso também é semeadura. Mas viver é uma semeadura. Então, a sua vida está sendo distribuída no solo da existência humana em vários corações, que são chamados de solo. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas que são envolvidas com a religião não entendem por que o evangelho não mudou fulano ou ciclano. Talvez porque ele tenha convivido com você. Talvez porque ele tenha vivido dentro da sua casa. Talvez porque ele tenha sido seu filho, sua filha. Talvez. Não que um pai e uma mãe piedosos e corretos não tenham filhos e filhas que se extraviaram na vida, não é isso que eu estou dizendo. Mas muito do que nós vemos aí fora como plantação, fomos nós que semeamos. Por que tem pessoas que não gostam da igreja? Talvez porque você semeou isso. Pessoas que veem outros da sua comunidade de fé com ressalvas, porque você semeou isso. Então eu não vou pregar novamente a mensagem da semana passada, se você puder, por favor, ouça. Mas se a nossa vida é uma semeadura, hoje eu queria dizer para você que as nossas escolhas nos definem. Elas não nos definem como um determinismo ou um fatalismo. Não é isso que eu estou dizendo. O determinismo diz assim, tudo que tiver que ser, será. Isso é o determinismo, a máxima filosófica do determinismo é isso, o que tiver de ser, será. Já o fatalismo, que casa com o determinismo, diz o seguinte, presta atenção, se o que tiver de ser, será, inútil é fazer qualquer coisa para alterar isso. Isso é o fatalismo. Tudo que tiver de ser, será.
Então é inútil tentar fazer qualquer coisa para evitar que o que tinha que ser, seja. Só que essa máxima é absolutamente contrária ao Evangelho. Porque o Evangelho não repousa em determinismo nem em fatalismo. O Evangelho repousa no fato de que Deus entra na história de qualquer homem ou mulher que desejar, que o buscar, que quiser, e ao entrar nessas vidas, e aqui, irmãos, toda vez que eu falar, você precisa filtrar, eu não estou falando de igreja. Eu acho, deixa eu resumir uma coisa para vocês, essa é a razão pela qual eu me tornei pastor. Eu acho que existe tanta gente perdida dentro de uma igreja quanto tem fora. Fora por engano, dentro por cauterização de percepção. Que será um motivo da gente conversar na semana que vem. Mas então, como que as minhas escolhas me definem? Ora, se você convive comigo e você vê atitudes repetitivas na minha vida, de posições que eu conscientemente tomei, eu me torno aquilo. Ou seja, de tanto escolher algo, o que é um hábito? Eu compartilhei com vocês uma vez, eu li um livro chamado A Força do Hábito. Um livro bem grossão assim, alguém aqui da igreja até que me deu de presente. E esse livro chamou muito minha atenção várias coisas, mas especialmente um teste conduzido aqui em Cambridge, em Massachusetts, onde eles pegaram um homem com um grau de demência severo. De não saber assim, de olhar para a mulher e não saber quem ela era. De não reconhecer um filho, uma filha, nada, um grau de demência elevadíssimo. Mas o pessoal da Harvard, que estava conduzindo esse estudo, percebeu algumas coisas e fizeram vários testes com ele. Por exemplo, chegaram na casa, ele estava sentado e dizia para ele assim, quem é o senhor? Ele dizia, não sei. Entrava a mulher na sala e quem é ela? Não tenho ideia. Mas aí eles perguntavam para ele, onde o senhor está? Também não sei, eu sei que é uma casa, mas não sei de quem, não sei nada. Eles pegavam aquele senhor, davam voltas com ele na cidade de Cambridge, largavam ele em um determinado quarteirão, a ponto que ele pudesse caminhar para a casa onde ele morava. E dizia para ele assim, volta para casa. Ele voltava para casa, entrava, tirava o calçado, como era o costume dele, colocava no lugar que ele colocou a vida inteira, sentava diante da televisão, pegava o controle e ligava a televisão. Eles entravam, mostravam a mulher para ele e perguntavam, quem é ela? Não sei. Onde o senhor está? Também não sei. Esse livro foi escrito para mostrar que mecanismos nos nossos cérebros nos fazem repetir padrões comportamentais pela força do hábito. Deixa eu falar para vocês vão falar, pastor, eu sei porque está ficando doido. Vocês acreditam que eu tinha que ir para algum lugar e eu já me vi vindo aqui para a igreja? Aí eu paro o carro e falo, Manuel, você está indo, né? Aí eu penso, pirei de vez mesmo. Mas a força do hábito, eu tinha que ir, para o norte, eu estou vindo para Framingham. Eu já me peguei chegando aqui na igreja quando o lugar que eu tinha que ir era para Milford, para Worcester. Então, quando eu estou dizendo que as nossas escolhas nos definem, é porque nós absorvemos hábitos e padrões de comportamento que reforçam isso a cada dia, inclusive dentro da igreja. Bom, por causa do tempo que eu tenho, esse texto que eu li é um texto de um homem que tinha um propósito. Qual era o propósito? Anunciar o agir de Deus sobre as pessoas que não o conheciam. Nesse caso, indo a uma cidade chamada Nínive, pregar o evangelho de Jesus a um povo que era extremamente temido naquela época. Dizem que um dos castigos desse povo para os seus inimigos é que eles não matavam a pessoa. Eles achavam que a morte era o encurtar do sofrimento. Então eles arrancavam a pele da pessoa, o máximo que eles pudessem, e deixavam a pessoa amarrada sem pele. Porque eles sabiam que até a brisa, eu não estou dizendo nem de vento, até a brisa, ao tocar na carne viva, produziria uma dor excruciante até a pessoa morrer.
Então Deus queria anunciar a salvação para esse povo, mas esse homem chamado Jonas fez, olha como que ele é o retrato meu e seu. Ele fez a interpretação da vida, o julgamento dos ninivitas de acordo com a sua percepção, com a sua vontade, com a sua compreensão, e decidiu entrar num navio e ir para uma cidade que eu vou inclusive visitar com o pessoal aqui da nossa igreja. Nós vamos próximos a essa cidade na Turquia, dentro de 2 semanas, chamada Tarsis, a cidade onde nasceu o apóstolo Paulo. Paulo, que era Saulo, nasceu em Tarsis, que é na Turquia, não é lá em Israel. Como a grande maioria dos eventos do Novo Testamento. Então ele entra num barco e vai para uma direção contrária. Estava no barco, na direção que ele escolheu, no barco que ele escolheu. Veja, nossas escolhas nos definem. De repente, acontece uma coisa no barco, eles começam a procurar, por que está errado? Alguém aqui pecou, porque era um povo pagão, falou assim, paga penitência para os seus deuses. Cada um pagou para o seu Deus, a tempestade não diminuía, eles falaram, está faltando. Tem um Deus ainda bravo com a gente. E aí descobriram Jonas, vocês sabem a história, joga Jonas no mar, vem um peixe que Deus mandou e engole Jonas, e esse é o texto que nós estamos conversando, Jonas dentro da barriga do peixe, por isso que ele diz de algas marinhas, por isso que ele diz de profundidades da terra, por isso que ele diz que as águas cobriram a minha cabeça, porque Jonas está dentro de um peixe. Mas o interessante é entender algumas coisas. Primeira coisa, querido, situações que nos acontecem na vida, que nós atribuímos como coisas do maligno, podem ser processos de Deus. E detalhe, coisas do maligno que nós atribuímos, podem ser processos de Deus e não precisam ser necessariamente ruins. No caso de Jonas foi, ele estava dentro da barriga de um peixe, achou, vou morrer. Mas querem ver processos que às vezes não são ruins, mas que destroem? Deus nos permitir viver os nossos sonhos. Quando eu digo nossos sonhos, não é aquilo que você diz assim, poxa, eu tenho um sonho de, sei lá, sentar num lugar, qualquer país, com a pessoa que eu amo, ou com alguns amigos. Não. Estou dizendo sonho é o seguinte, deixar vir, deixar aflorar tudo o que me encanta, tudo o que te encanta. Porque nós sempre imaginamos que a aprovação de Deus é o momento em que nós estamos prestes a morrer. Mas a aprovação de Deus pode ser exatamente no momento em que você está vivendo tão bem as coisas, que você, por ter dado vazão a você mesmo, se afastou dele. E quantas pessoas vocês conhecem nesse processo? Eu conheço inúmeras. Conheço pessoas que se afastaram de Deus pela falta, como conheço pessoas que se afastaram de Deus pelo muito. Conheço pessoas que se afastaram de Deus pela enfermidade, como conheço pessoas que se afastaram de Deus pela saúde. Não existe parâmetro. O ponto é que estes processos podem não ser um desfechar de dardos do Satanás na nossa vida, mas pode ser Deus trabalhando um processo que vai mudar a nossa vida de outra sorte, nós morreríamos. Então, quando você enfrentar essas situações, começa a perguntar o seguinte, Senhor, onde é que tem a mão do Senhor nessa história aqui? Segundo princípio que eu quero te dar nesse texto, é que nestes momentos, quando Deus começa a gritar conosco, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, você precisava entender a espiritualidade de um encontro como esse. Nada disso aqui estava planejado para ser como foi. A Alexa chegou aqui perto de mim e disse, pastor, o senhor tem 20 minutos para pregar por causa do tempo que o senhor comeu para lá e para cá. Nada, eu não sei se eu não vou conseguir repetir no segundo culto o que eu falei da ceia aqui no primeiro, porque nada daquilo estava escrito, porque tudo aquilo foi Deus me trazendo à memória para falar com você. E como Deus está me fazendo falar outras coisas que não estavam aqui no meu script. Por quê? Porque com Deus, Deus fala com filhos. Eu sou pai só de 2. Eu não converso do mesmo jeito com um e com o outro. E eu acho que pai e mãe aqui, se tiver mais de um, vai falar. Eu entendo isso aí. Um você tem que ir com um tipo de approach. O outro com outro. Um tem um momento para falar, o outro tem outro. Um tem as palavras que você escolhe, o outro tem outro.
Então, quando Deus começa a falar com você, e aí, qual é o problema? O problema é que quando você está na barriga do peixe, por assim dizer, que as águas do mar da vida cobriram a sua cabeça, que a sua vida está por um fio, como ele diz, a minha vida estava para acabar. É fácil você traduzir isso em linguagem divina, querendo chamar a sua atenção. O problema é traduzir em linguagem divina quando não estamos no fundo do buraco, quando não estamos para morrer, quando não estamos no último momento da nossa vida. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque está tudo tão aparentemente certo, tão bom, mas a mensagem de Deus é a mesma para quem está no buraco lá dentro da barriga do peixe, ou para quem está vivendo de forma nababesca, embora fora da percepção da sua existência em Deus, que esse é o ponto, Deus fala da mesma maneira. Porque o que Jonas fez foi escolher a vida para si e por si. Mas o que fez alguém que se afastou de Deus no sentido de apegar ao que tem, de viver os prazeres da vida? A mesma coisa. Ele analisou, interpretou a vida a partir de si, dos seus desejos e fez escolhas. Por isso que essas escolhas definem a gente. Então ambos erraram como? Ambos erraram em escolher a vida sem a direção de Deus. Casa tudo que eu estiver falando com o que eu falei na ceia, porque Deus é primeiro, não é último. Porque Deus é fundamento, não é telhado. Então, quando você estiver nessa situação, quando a fé já não tem mais o mesmo pulso no seu coração, a mesma força, o mesmo impacto, quando a relação com Deus perde a beleza, quando o evangelismo, a vida para atrair outros, já não existe mais, quando a sua relação comunitária é apenas um culto dominical, quando servir a Deus é prestar trabalho para uma igreja, quando isso começar a acontecer, abra os seus olhos. Porque Deus está falando com você que você entrou em um princípio de morte, que é o que Jonas tinha feito. E por que ele entrou nesse princípio de morte? Porque Jonas fez uma escolha baseada nele. E ele não... Gente, se nós fôssemos Jonas, talvez faríamos, a maioria de nós, a mesma coisa. Pô, esse povo é mau pra caramba, esse povo é perverso, esse povo mata gente, esse povo acaba, esse povo é ruim, esse povo pode fazer mal pra gente. Eu vou lá pregar para eles? Não. Ele fez a análise mais coerente dentro da visão que ele tinha. Mas, novamente, porque a vida de Jonas era baseada nele somente, onde Deus entrava como um ser superior que botava água benta, ele continuou a fazer. O que a maioria de nós às vezes fazemos. Quando você estiver nessa situação, ouça o que o Espírito está falando para você. Ouça onde é que ele está pondo o dedo. E não é que mude de comportamento, não, querido. Volte à relação de quando você conheceu a Deus, de quando Deus era o fundamento da sua vida, de quando Deus era a base de tudo para você. Terceiro, não existe situação na nossa vida, não existe. E aqui eu digo para aqueles que no coração pensam assim: o senhor não sabe onde eu me encontro. Eu posso não saber onde você encontra, novamente, de forma objetiva, ou seja, saber todos os problemas da sua vida. Mas eu sei onde você se encontra de forma subjetiva, ou seja, o distanciamento de Deus. Não existe distância de Deus o suficiente. Para você aqui nessa manhã, eu queria poder olhar nos olhos, começando aqui dela e terminar no último lá atrás, um por um, e dizer: não existe lugar em que você não possa ouvir a voz de Deus e retroceder. Não existe. Não existe. O salmista disse isso: para onde eu
me ausentarei da tua presença. Se subo no alto do monte, o Senhor está lá. Se desça a profundeza do abismo, o Senhor está lá. Não há largura, não há profundidade, não há nada que possa nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Inclusive, o lugar mais próximo da morte, que não é necessariamente um leito de hospital. O lugar mais próximo da morte pode ser o leito do hospital, como pode ser a mansão maravilhosa, ou a realização acadêmica, ou a realização profissional. O lugar mais próximo da morte é o lugar mais próximo do fim dessa existência, sem aquele que dá razão de viver. Esse é o lugar mais próximo da morte, onde ele é para você, para mim, ou para o senhor que está ali no hospital, ou para a pessoa que... Não há. Porque Jonas, lá naquele lugar, levantou a voz e clamou ao Senhor. Porque veio entendimento de que muito mais do que entrar para um navio que ia para Tarsis, ao invés de um navio que ia para Nínive, teve compreensão de distanciamento da vida que é Deus. E por último, queridos, eu queria repartir isso com você, que um dos perigos que nós temos, e eu não estou lendo cada versículo, cada ponto desse que eu te dei está sustentado por um versículo do texto que nós lemos. Por exemplo, esse que eu vou falar agora está no versículo de número 9. Leia depois o texto com calma, é só por causa do tempo nosso. Quando, e se Deus falou com você aqui no encontro nosso nessa manhã, você pensar em restabelecer a sua vida, cuidado com a escolha que você vai fazer. E eu te explico. A maioria de nós pensa assim, principalmente no momento da coisa ruim. Porque no momento da coisa boa, vamos ser sinceros, a maioria de nós não pensa não, gente. O negócio está bom, deixa aí desse jeito, está ótimo. Na hora que a coisa pega, na hora que o sol se transforma em trevas, o dia se transforma em trevas, na hora que os ventos não são mais brisas, são fortes tempestades, é nessa hora que a gente grita. Mas eu não quero conversar só com estes. Porque eu creio em algo que eu vou dizer para vocês e num outro dia você me chama para um café, a gente conversa sobre isso. Eu creio que Satanás evita alguns ventos fortes na nossa vida. Vocês acreditam nisso? Você pode dizer assim, o senhor está falando que Satanás faz o bem? Não, ele nunca faz o bem. A interpretação de bem nossa é o que dá certo. Isso não é bíblico. Se for assim, Jesus deu tudo errado na vida. Tudo errado. Jesus é o símbolo do fracasso. Porque ele não conseguiu convencer os religiosos da sua época. Ele viveu de forma correta e foi considerado glutão, beberrão, caminhava com gente que não era de boa índole, foi na casa de pecador, conversou com prostituta, fez o peteco que não podia fazer naquela época. E ainda por fim, passou numa rua que todo mundo jogava coisa nele, xingava, cuspia, batia, pregaram ele numa cruz, viraram as costas para ele. Eu não estou dizendo que Satanás faz o bem no sentido bíblico, Satanás faz o bem no sentido social. Perdão, no sentido antropológico, no sentido do ser humano. Porque quando ele faz o bem, evitando os ventos fortes, como nós só gritamos para Deus na hora que o vento forte bate, a gente não grita, imaginando que estamos nas mãos, nas garras daquele que pode destruir a nossa vida. Então, quando essa percepção vem, por uma razão ou por outra, qual é a nossa tendência? Senhor, se o Senhor me tirar desse buraco, eu nunca mais faço aquilo. Não é? Senhor, se o Senhor me tirar desse buraco aqui, eu nunca mais vou naquele lugar. Eu encerro aquela relação. Senhor, se o Senhor me tirar desse buraco, eu nunca mais vou tal coisa. Leia o versículo 9 e veja se foi isso que Jonas falou. É a coisa mais interessante. Ele fala assim, que se Deus desse salvação para ele, porque ele diz, ao Senhor pertence a salvação, eu cumprirei os meus votos. Qual era o voto dele? De ser profeta. Qual era o voto dele? De anunciar.
Então ele não diz o seguinte: ó, Senhor, eu nunca mais teimo. Eu nunca mais vou excomungar uma pessoa que pensa diferente de mim. Eu nunca mais vou xingar. Ele não disse nada disso, porque ele sabia que aquilo era a natureza dele. Senhor, eu vou cumprir os votos. Eu acho que vale até a pena eu ler o versículo 9 para você em 1 minuto aqui, porque eu acho que ele vai ajudar você demais a ter uma compreensão melhor. Ele diz assim, versículo 8, perdão. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício ao Senhor. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Talvez tudo que você precisa na sua vida, porque o versículo seguinte diz, e aí Deus mandou o peixe vomitá-lo lá na areia, na praia. Talvez tudo que você precisa na sua vida, querido, nessa manhã, é uma oração que você diz, Senhor, se o Senhor me ajudar, essas escamas cair daqui, eu vou cumprir os meus propósitos. Aliás, eu queria colocar no singular, eu vou cumprir o meu propósito. Todos nós temos um propósito, diferentes planos de Deus na nossa vida, mas um propósito. Diferentes planos em um propósito. Qual é o propósito? Vivermos segundo aquele que nos tirou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. E sermos para os que ainda estão nessas trevas, luz do mundo e sal da terra. Vamos orar? Você fica de pé comigo? Feche os seus olhos e vamos orar. Põe a mão no seu coração, se você puder, é um momento breve, mas um momento de intimidade, de liberdade. Se você puder, põe a mão no seu coração, se você desejar, e pergunte a Deus, Senhor, onde é que eu estou? Qual é o ventre do peixe que eu estou? É um buraco, é uma enfermidade, é um sucesso, é o dinheiro, é a fama, é o conhecimento? Onde é que eu estou, Senhor? E o que isso está fazendo comigo? Pai querido, eu oro nessa manhã, para que a resposta venha do Senhor ao coração dos teus filhos. Obrigado pelo nosso tempo de reflexão, obrigado pelo mover do teu Espírito, obrigado pela presença do Senhor, obrigado pela clareza que só o Senhor pode trazer. Mas Pai, tira-nos desse buraco nessa manhã, em nome de Jesus, tira-nos desse buraco. Se a nossa vida é uma semeadura, as nossas escolhas nos definem, nós nos tornamos aquilo que estamos escolhendo, Senhor, todos os dias. A tal ponto que esse hábito vai virar quem nós somos, nós já perdemos a nossa essência. Restaura, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, restaura-nos, restaura-nos. Restaura-nos, Senhor Jesus. Pai, eu oro sobre essa congregação que o Senhor me deu a pastorear. Que haja entendimento aqui entre nós, Senhor. Posicionamentos. Oh Deus, volta, para que o Senhor possa mandar esse peixe vomitarmos a gente num lugar seguro. Mas num lugar seguro, não de acordo com a nossa interpretação, num lugar seguro de acordo com o propósito do Senhor para nós. Eu quero levantar as minhas mãos, Senhor, e abençoar essa congregação. Com a bênção que não é minha, a bênção é do Senhor. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós, que é o que nós precisamos nesse momento. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê shalom. E a paz que excede todo entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus até o dia em que nós estaremos reunidos com Ele na eternidade. Você pode dizer amém?